Sim, Genildo, essas aulas elas já são automaticamente gravadas, né? Então a ideia é sempre que eu concluo a aula, eu já coloco lá na sala, né, no lugar onde tem o link, eu já coloco a aula gravada lá, viu? Bom, então vamos lá, né? Considerando que tivemos aí os nossos 10 minutos de tolerância e que a aula também fica gravada, né, de certa forma, então pode participar, depois pode entrar, ver a aula, e aí se tiver dúvidas também, a gente vai estar sempre, tanto através da tutoria, como diretamente através de mim, pode estar tirando toda e qualquer dúvida, tá? Bom, pessoal, eu me chamo Júlio, eu sou técnico em assuntos educacionais do IFBA Campus Irecê, e também sou professor universitário na UNEB, né, trabalho nos cursos de administração. Aqui no IFBA, eu atuo nos núcleos, né, tanto no IFBA como na UNEB, eu atuo nos núcleos especializados, né, eu lido com pessoas com necessidades específicas, e me identifico muito com essas disciplinas, com o tema mesmo, né, atuando tanto na parte teórica como na prática, né, dessas atividades, e fiquei muito feliz quando eu recebi a proposta de trabalhar essa disciplina no curso de docência, né, eu venho do curso de gestão em APT, né, eu trabalhei com a disciplina de cultura digital, e agora estou com vocês aqui em práticas educativas inclusivas, teorias e didáticas. Trago uma proposta bem leve, né, bem tranquila, eu acho que a ideia aqui é exatamente trabalhar um pouco da prática, né, as teorias, elas nos mostram, às vezes, uma coisa, mas a prática, a gente vê que a diferença, às vezes, é bem distante. Então, eu trago uma proposta bem tranquila, né? Nós temos uma disciplina de 30 horas, então não dá para se trabalhar muito com a disciplina de 30 horas, mas acredito que a gente vai conseguir aí, através da proposta que eu apresento para vocês, a gente vai conseguir aí, né, trazer alguma, alguma coisa bem interessante, tá bom? Tem o chat aí, vocês podem ficar à vontade para trazerem algumas perguntas, eu vou estar atento aqui, eu estou olhando aqui o chat, se surgir questionamentos, a gente vai trabalhando, né? Então, eu vou apresentar para vocês a disciplina, o nosso objetivo desse encontro de hoje é apresentar a disciplina, né? E qualquer dúvida que vocês foram tendo, pode ir colocando no chat, que aí a gente vai parando e vai trabalhando essas dúvidas aí. E, então, vamos. Vocês estão visualizando aí? Tudo ok, né? Pessoal, está um pouco pequeno, mas eu não consegui aumentar. Vou ver se eu consigo aumentar. Acho que aqui é o máximo que eu vou conseguir trazer de visualização. Bom, pessoal, então é o seguinte. Vamos lá. Bom, então, tá aí, né? Práticas educativas inclusivas na EPT, teorias e didáticas.
Eu gosto muito de trabalhar com a questão de cores, né, ilustrações que remetem a cada disciplina que eu trabalho, né? Eu gosto de dar um pouco de vida. A gente sabe que o Moodle, ele não acaba que ele não traz muita atratividade para a gente, então eu tento aí, de alguma forma, trazer um pouco mais de colorido, um pouco mais de vida, né? E aí eu sempre trago algo bem dentro da disciplina, né? Que simboliza bastante. Então, normalmente, quando a gente fala em educação inclusiva, a gente já pensa, né, direto na inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência ou algum tipo de necessidade específica, necessidade especial, né? Que não vai ser o nosso caso especificamente dessa disciplina, né? Aqui a gente está tratando a inclusão, né, de uma forma geral. Então, logo aí na apresentação da disciplina, eu deixo claro, né, que essa disciplina fala de pessoas com deficiência, claro, mas nós vamos falar também, né, de todos os grupos que, de alguma forma, são marcadores aí sociais de desigualdade, né? Então, a gente vai discutir a inclusão numa perspectiva geral, né, uma perspectiva de cor, de raça, de classe social, né? Vamos falar de trabalhadores, de filhos de trabalhadores, da educação do campo, da educação do meio rural, educação de jovens e adultos, o EJA, né? Então, assim, a gente vai, né, da questão étnica mesmo, nós vamos falar sobre a mulher, a relação de gênero, juventude, idoso, LGBTQIA+, ou seja, essa inclusão que a gente trata na disciplina é a inclusão irrestrita mesmo, né? É de incluir todos os grupos sociais. E por que, né, da preocupação dessa disciplina em incluir todos os grupos sociais? Porque são esses os grupos que a gente encontra na EPT, né, nos institutos federais. Eu que trabalho diretamente nessa parte do CAPNE, né, que é o núcleo especializado, coordenação especializada, a gente percebe que é um mundo ali dentro do IFBA, né? Eu sempre digo, nós temos diversos mundos dentro do IFBA. Então, o professor hoje, a professora hoje, ela tem que estar preparada, ele tem que estar preparado para encarar, né, uma série de desafios em sala de aula, né? Então, nós temos aí casos extremamente complexos hoje, que envolvem desde um deficiente físico até uma pessoa que tem um TDAH, que tem um TEA, né? Pessoas que têm outros tipos de transtorno, e até mesmo, né, pessoas que só estão naquele momento, um momento pontual ali, com um determinado problema familiar, né, ou coisa nesse sentido, e que os professores eles precisam estar preparados para lidar com essas situações, né? O que a gente percebe, infelizmente, né, por conta de muitas formações em bacharelados, em formações técnicas, às vezes os professores eles não conseguem se preparar para esse tipo de realidade, né? Mesmo com todo o suporte que o IFBA oferece hoje, ainda é um desafio enorme para a gente lidar com isso, tá? E aí, eu trago aqui, né, logo na apresentação da disciplina, eu trago aqui o link que leva a todo o material da proposta do curso em si, né? Esse curso ele é pensado por um grupo de profissionais, né? E cada disciplina é pensada também, né, de forma a acolher melhor, né, o conteúdo de cada disciplina. Então, esse link aqui, ele leva você para a base central do curso, onde você pode se aprofundar em mais materiais. Como eu falei para vocês, o curso tem apenas 30 horas, né? É um curso bem curto, então, a base, ele fica mais nesse material que vocês podem encontrar através desse link, né, que eu deixei aí logo na entrada para você, tá? Vocês já devem estar acostumados, né? O curso ele é dividido por semanas, a gente vai estar vendo logo adiante. E aqui eu coloco para vocês
Os documentos, né? Os documentos importantes, que também é praxe do portal. Nós temos alguns documentos que são específicos aqui para tutores, e os demais documentos, que é o projeto do curso, né? O PPC do curso, o plano de ensino, né? da disciplina, e o cronograma, de como vai ser dividido isso durante a semana. Esse cronograma, na verdade, nada mais é do que o próprio portal em si montado, né? Aqui eu trago uma série de fóruns, né? Um fórum de tutores, que também vai estar oculto para os estudantes, é só para a gente tratar aí de situações específicas entre professor e tutoria, mas vocês têm os fóruns de notícias e avisos, que não foge da realidade das demais disciplinas, então sempre que a gente precisa avisar algo dentro da disciplina ou dentro do curso, a gente geralmente coloca aqui, né? Nós temos um fórum de tira dúvidas, que é onde o estudante, né, quando tem alguma dúvida sobre a disciplina, recorre, e nós temos aí um quadro de avisos também, que é padrão do próprio Moodle, né? Esse Moodle, ele vem pré-configurado, algumas coisas são meio que padrão dele, né? Claro que vocês, estudantes, a grande maioria, às vezes, recorrem a grupos de WhatsApp, né? Os tutores também acabam fazendo muito esse papel, mas é sempre importante a gente colocar, né, as dúvidas, tudo, mesmo que a gente tire as dúvidas por outros meios, é bem importante que a gente registre tudo no aplicativo, né? Sempre bem interessante colocar tudo no aplicativo. Bom, como vocês podem ver, então, né, o curso ele está dividido em semanas. Eu sempre gosto de trabalhar com AVA em blocos, eu acho que a visualização fica melhor para o estudante, porque aí ele foca somente na semana que ele está atuando, né? Não fica aquela quantidade de conteúdo muito, muito, muito grande para que o estudante, às vezes, se perca ali na navegação, então, que fica mais tranquilo. Lembrando que essa questão de segunda chamada, recuperação, isso é mais para o final, né? Aqui a gente tem também uma mediateca, depois eu vejo isso aqui. Bom, vamos lá, então, para a nossa primeira semana. Lembrando que esse sistema é instável, vira e mexe, ele cai. Então, vamos lá. Primeira semana. Então, como eu falei para vocês, eu gosto, né, de trabalhar com colorido, então eu peguei as cores que simbolizam a disciplina, peguei também, né, os símbolos, enfim, para dar vida, para que a gente tenha um trabalho aí bem colorido e bem dinâmico, e que condiz, de verdade, que condiz um pouco com a prática, né, com o dia a dia do nosso trabalho. Acredito, vocês viram a nossa proposta inicial, né? Nós vivenciamos aí as práticas de inclusão no nosso dia a dia. Inclusive, a proposta que eu trago dos próximos encontros é exatamente a gente fazer um debate em relação à forma que a gente, né, que principalmente que o IFBA vem tratando a inclusão, né? Acredito que é preciso a gente também rever alguns procedimentos, algumas formas que o IFBA conduz, mas, enfim, vamos falar disso mais lá na frente, né? Então, aqui na primeira semana, a gente trabalha a parte de legislação, né, de toda a legislação que trata da educação inclusiva como direito. Então, eu trago aí um texto inicial, né, que fala um pouco sobre essa consolidação, né, dessas leis, dessa inclusão, e aí
cada semana, né, logo na apresentação, além de um parágrafo introdutório, eu trago quais são os temas, né, que são debatidos na semana, que são trabalhados na semana, e eu trago a proposta de atividade que vai ser trabalhada na semana. Eu lembro que a disciplina, ela traz 3 propostas, né, são 3 atividades durante a disciplina, no decorrer de cada uma das semanas, e que são atividades bem tranquilas e que acredito que são atividades que contemplam aí a proposta da disciplina, né? Aqui nós temos a leitura principal. Aparentemente, vocês devem pensar, nossa, é muito conteúdo, está muito denso, mas, primeiro que não, pessoal, assim, são as leis, né? São decretos, são leis, então, é toda a documentação que embasa a nossa disciplina e que embasa também, né, os direitos que essas pessoas elas possuem. Então, a gente coloca como uma leitura principal, mas é claro que, né, às vezes, né, as leis elas têm ali artigos, partes específicas que talvez sejam interessantes para a gente conhecer, né, até para embasar um pouco a nossa atuação em sala de aula, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que pode, o que não pode, né? Como eu falei para vocês, a minha intenção aqui trabalhar um pouco da teoria da disciplina, mas também a gente discutir um pouco sobre as práticas dessas inclusões. Por isso que as propostas das atividades, elas se aproximam muito da nossa prática do dia a dia, dentro de sala de aula, dentro da instituição como um todo, né? A gente recebe inúmeras demandas diárias, principalmente vindo de professores, às vezes meio perdidos em sala, sem saber o que fazer com determinadas situações, né? Então, às vezes a lei está aí, está colocada, diz que você tem que fazer, que tem que ser dessa forma, mas a prática não te permite, né, que tu faça da forma como a lei está te pedindo, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco com esse contraste, né, do que às vezes do que diz a lei e o que a prática nos coloca a fazer, porque nem sempre a gente vai seguir à risca o que diz a lei, mas nós não podemos de maneira alguma, né, conduzir os nossos trabalhos sem entender o que a lei nos propõe, sem entender o que a lei nos permite, né, até onde a lei nos permite. Então, eu trago aí uma coleção, lembrando, né, é um resumo diante do que a disciplina oferece, né? Aparentemente parece muito denso, mas vocês vão perceber que tem complementação aí que ainda é preciso ser feito, né? Então, eu trago como proposta a Lei 8.069, que dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente, Declaração de Salamanca, né? A Lei 9.394, que trata das diretrizes da educação, a Lei da Língua de Sinais, né? Alguns decretos que falam, que fazem essas atualizações da língua de sinais, decretos que tratam de implementação de plano de metas, que falam um pouco sobre as formas de ingresso, a lei de cotas, né? Plano Nacional de Educação, a Lei Brasileira de Pessoas com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente percebe que muito dela também ainda é, infelizmente, desrespeitado, inclusive nos institutos federais, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Resoluções que trazem os direitos dos LGBTQIA+, né? A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, história da educação especial, enfim. A gente traz aqui, né, um apanhado bem interessante, um conjunto de leis, né, que trazem aqui alguns apontamentos, né, para que a gente tenha aí uma maior segurança de atuação em sala de aula no que diz respeito a essas questões. E aí é claro que nós vamos trazer para o próximo encontro exatamente esse embate prático, né?
a questão da figura do professor de AE, né, a importância desse professor no dia a dia da didática de sala de aula, né, os conflitos que existem entre esse profissional e os próprios professores, né, porque o papel desse profissional é exatamente fazer um acompanhamento desses estudantes especiais, né, e tentar criar ali uma ponte entre esse estudante e a parte pedagógica dos profissionais, o que às vezes não é bem visto por alguns, enfim. A ideia é que a gente debata isso de uma forma bem tranquila, bem aberta, né? Nossa proposta é exatamente trazer aí, tentar trazer algumas soluções, né? Algumas saídas para problemas que, de fato, não são problemas simples de serem resolvidos. Tá? Então, além desse material, né, eu trago aí sempre a semana bem delimitada, nós temos, né, tá aí o encontro, nesse caso, a gente não fez uso de slides hoje, porque é só a apresentação praticamente do portal, mas, geralmente, o material que vai ser trabalhado na aula, ele vai ser colocado nas próximas semanas, sempre tem aí onde tiver o encontro, vai ter um material que é trabalhado durante o encontro, eu posto ele, né, um dia antes do encontro, eu sempre posto o material que vai ser trabalhado durante a aula, e, claro, coloco o link onde, no próprio portal, então, ao clicar no link, você já vai direto para a aula, e eu lembro que assim que termina o encontro, eu pego a aula gravada e coloco aqui no lugar da onde tem o link, né? Então, eu tiro aqui a opção de link e ponho, né, encontro síncrono da data tal. Então, ali, basta clicar que você vai abrir o vídeo do encontro que foi feito, né, a gravação do encontro aí. Então, ele sempre fica, além claro, estar lá no YouTube, ele fica também aqui no portal. Eu coloco ele sempre aqui, tá? E aí vem nossa atividade, né? A nossa atividade da primeira semana, que é um fórum, né? É um fórum, eu chamei ele de análise crítica de caso real de exclusão ou discriminação. Vamos abrir ele. Mais uma vez o sistema saiu, esse sistema anda extremamente estável, mas vamos lá. Pessoal, até aqui está tranquilo? Eu estou falando muito rápido? Como é que é? Tá dando para entender tranquilo? Manifestem aí, por favor, para me saber se está tudo ok. Eu sempre tenho essa preocupação, às vezes, né? As aulas no YouTube, eu tenho essa preocupação porque a gente não sabe se tá bom, né? Não tem uma interferência mais direta. Sinalizem aí se está ok até aqui, para mim continuar, por favor. Pronto. Pronto, maravilha. O professor Genildo está dizendo que está tranquilo, o Alexandre também, né? Pronto, está ótimo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, esse fórum, eu chamo ele de análise crítica de caso real de exclusão ou discriminação. Importantíssimo, tá? Vamos nos atentar sempre aos prazos, certo? Isso é muito importante, pessoal. Então, esse fórum, ele vai ficar aberto até o dia 17 de agosto, né? Até o próximo domingo. E aí, às vezes, o tempo é curto. É porque a disciplina tem 30 horas, né, pessoal? Então, ela tem um cronograma de início e término que não dá para a gente fazer muita coisa aí dentro. Eu até pensei, às vezes, eu vou deixar o fórum uma parte da outra semana. Só que aí tem a parte de correção por parte dos tutores e entrega de notas, que eles também têm um calendário para isso. Então, acaba que se a gente estende demais, vai ficando muito apertado para o final. Né? Então, atente-se a essas datas, né, para que a gente tenha aí um trabalho bem tranquilo. Eu acredito que a atividade é tranquila, né? Não há aí nenhuma dificuldade maior para se fazer ela, não. Então, vamos lá.
Com base nos princípios de igualdade, diversidade, equidade e alteridade, vamos pensar em práticas educativas para a EPT, certo? Então, a proposta com base nisso que eu trago é: os estudantes devem escrever um caso real, aí presencial ou pesquisado, vou falar sobre isso agora, sobre uma situação de exclusão ou discriminação no contexto da EPT ou de seu cotidiano profissional, envolvendo, por exemplo, estudantes com deficiência, questões étnico-raciais ou gênero. Os alunos deverão analisar criticamente o caso à luz dos fundamentos teóricos da inclusão, diversidade e direitos humanos. Né? Qual é a pretensão aqui, pessoal? É assim, basicamente, eu acho que a grande maioria de vocês, ou praticamente todos, já tenham vivenciado, presenciado, né, alguma situação, né, de exclusão ou de discriminação, seja em sala de aula, seja no seu cotidiano de trabalho. Por que eu coloco cotidiano de trabalho? Eu trabalhei como tutor na oferta, se não me engano, de 2023, e a gente tinha estudantes, né, dentro do grupo de estudantes, a gente tinha estudantes que ainda não tinham entrado em sala de aula, né? Vinha de outra realidade, então não trabalhava específica, vinha de sala de aula, mas não especificamente de EPT. Então, por mais que o curso seja uma formação voltada para EPT, a gente tem que ficar atento com esse tipo de realidade, né? Pessoas que não necessariamente trabalham diretamente com a EPT. Então, eu trago aí a proposta, né, deixando ela um pouco aberta, para que você traga uma situação que envolva exclusão ou discriminação, né, dentro da EPT, ou seja, em sua sala de aula ou no seu cotidiano de trabalho, né, que envolve aí, né, as questões de deficiência, de raça, de gênero, enfim. E aí você vai fazer uma análise desse caso. Eu lembro o seguinte: nessa proposta da primeira semana, sim, Genildo, infelizmente é essa, né? A gente tenta melhorar, mas nós temos essa realidade hoje talvez infelizmente não, talvez felizmente, né? Nós temos essa mescla também de estudantes nossos, né? Que eu coloco infelizmente, eu achei que você estava tratando da questão da discriminação em si, mas provavelmente você está falando do grupo da turma, né? De como ela é montada, bastante heterogênea. Né? O que é ótimo, né? O que é uma maravilha a gente ter turmas heterogêneas, né? Que aí a gente tem aí a oportunidade de conhecer todo esse universo de situações que são colocadas, seja dentro da EPT, seja fora dela. Então, o que você vai fazer é narrar, né, de forma bem sucinta, como que se deu esse caso, e, é claro, trazer ali as suas reflexões críticas, né, a sua análise crítica em relação àquela situação. Eu lembro que, especificamente aqui no fórum, você não vai trazer soluções, o que poderia ser feito para amenizar aquilo ainda no fórum. O fórum, a ideia do fórum, é tão somente você narrar o que foi acontecido e trazer sua visão crítica acerca da lei, do que diz a lei, né? Em que aquela pessoa, aquele agressor está incorrendo, em que tipo de crime, com base em qual lei, enfim. Né? É nessa pegada aí que vocês vão trabalhar esse fórum, né? Tanto que eu trago os objetivos aqui, né? Então, a ideia é trazer a compreensão dos fundamentos da educação inclusiva, ou seja, essa base das leis, né, que faz com que você, ao observar uma ação como essa, você entenda que aquela ação ela está errada, não somente pela situação que você flagrou ali, aquela situação de constrangimento, ou até mesmo de agressão, mas sim com base nas leis, com base no que diz a letra da lei, né, em relação até possíveis punições, né, acerca daquele ato que está sendo cometido ali. Então, a capacidade de análise crítica da prática excludente e a promoção de debate e discussão acerca do tema. Eu trago aqui como um produto esperado um relato com análise crítica no fórum, e aí eu coloco aqui que os relatos eles devem ser escritos com até 20 linhas, né, procurar ser o mais sucinto possível, para não se estender muito, e
Como a proposta do fórum é um debate, a ideia é que vocês comentem, além de fazer a sua postagem, comentando, trazendo aí o seu relato, né, do caso que você encontrou de exclusão, esse caso que você traz com a sua análise clínica vai valer uma quantidade de notas, mas comentar, né, e aí já é uma prática nossa, comentar nos fóruns dos colegas, nas postagens dos colegas, também acrescenta nessa nota, né? Então, eu trago aí, inclusive, um barema que diz o que é que precisa ser feito para que a nota, né, seja mais contundente. Aqui embaixo eu trago, inclusive, eu vou descer aqui rapidinho, aqui embaixo eu trago o comentário dos colegas. Então, percebam que quanto mais comentários você fizer em diferentes propostas, maior é sua nota. Então, até 3 comentários você entra na opção de excelente, 2 comentários bom, 1 comentário regular. Se não comentar, ou seu comentário não tiver muito a ver com o que está sendo falado, você não pontua. Então, sua nota fica debilitada aí. É importante que, além da postagem, você faça também contribuições nas postagens dos seus colegas. Eu lembro que os tutores, eles irão corrigir os trabalhos, todas as atividades com base nesses baremas que vocês já estão, né, tendo conhecimento aí do que vai ser avaliado em cada um deles, certo? Cleverson coloca, além disso, se a proposta é uma educação unilateral, é preciso alcançar todos. É isso mesmo, Cleverson, maravilha. A ideia é essa, né? Eu acredito que hoje a instituição IFBA, né, nós já conseguimos aí, se não todos, o caminho está muito trilhado, a gente já consegue abarcar uma gama muito grande, né, por isso que eu coloco, né, a expressão, o IFBA são vários mundos dentro do mundo, né? Acho que nós já conseguimos hoje, quem dera esse fosse uma realidade de todo o nosso país e de todas as nossas escolas. Mas hoje eu acredito que o IFPA já está bem encaminhado, sim, nessa parte de abarcar todos, né? Sem exceção. Porque nós já trabalhamos com as questões de LGBTQIA+, questão de gênero, questão de deficiente, nossa estrutura com os núcleos do CAP, a gente já traz essa estrutura. Nós temos as questões, o PROEJA, a gente já traz essa questão de etarismo, enfim, acho que a gente está bem colocado nesse cenário, sim. Aqui eu percebo que alguns já começam, né, a fazer as postagens, maravilha, pessoal, fico muito feliz quando eu vejo, né, a proposta sendo aceita e já alguns estudantes aqui já iniciando, muito bem. A gente percebe que já tem, inclusive, alguns já com comentários, isso é ótimo, tá? Maravilha, já tem a base aí, então é só todo mundo ir pegando o embalo e fazendo seus comentários e trazendo aí. Eu vou acompanhar, por mais que os tutores eles fazem esse contato mais direto com vocês e essas análises das notas, eu vou acompanhar cada caso aqui, inclusive para a gente trabalhar um pouco elas no nosso encontro, né? Pegar um pouco desses casos para a gente trabalhar alguns deles durante os nossos encontros, certo? Gente, primeira semana, ficou ok para todo mundo, para a gente passar, avançar para a segunda semana. A atividade, alguma dúvida na atividade, né? Se tiver tudo tranquilo, a gente avança para a segunda semana. Se tiver alguma dúvida, a gente tira aqui. Lembrando, claro, a gente vai estar sempre acessível durante todo o tempo. Vamos então passar para a segunda semana, né? Já que, pelo visto, está tudo ok.
Então, vamos lá, pessoal. Segunda semana. Bom, a segunda semana é que se inicia do dia 17 até o dia 23, ela traz aí a questão da educação profissional e tecnológica na perspectiva de diversidade e inclusão. Aqui também eu trago um parágrafo introdutório, né, que fala um pouco sobre essa questão da diversidade, e, claro, eu trago aqui os assuntos que serão tratados, os temas que serão tratados durante essa semana, e também a proposta da atividade, certo? Aqui na segunda semana, eu trago uma proposta chamada de prática pedagógica inclusiva, né, que busca amenizar a situação do caso real. Ou seja, nós vamos falar disso jazinho, eu vou apresentar direito aqui a disciplina, e aí eu vou falar sobre essa atividade um pouquinho mais abaixo. Aqui, as leituras principais, lembrando mais uma vez, né? O material é muito denso, é muita coisa para estudar. Não, pessoal, esse aqui é o material, né, que a disciplina nos coloca para ser trabalhado. Então, vocês vão lendo, são artigos, né, são situações reais, são casos reais. Então, é todo o material que a disciplina precisa, né, para que a gente possa aí ter um bom entendimento sobre as questões de inclusão dentro da EPT, certo? Então, as atividades, elas são pensadas de maneira que você, né, tenha essa base teórica aqui para poder trabalhar não só as atividades, mas a prática do dia a dia em sala de aula, né? Então, percebam que nessa semana nós não temos encontro, né? Então, nós só temos aqui o material de leitura e a atividade, certo? Vamos, então, à nossa proposta de atividade aqui. Aqui, nós temos o seguinte: elaboração de uma prática pedagógica inclusiva. Gente, eu pensei bem, né, quando foi para me trazer essas propostas, na questão de ser individual ou ser coletivo, foi até motivo de um debate entre eu e o pessoal pedagógico, porque parece, num primeiro momento, parecem ser atividades de cunho individual, mas eu acredito que, sim, é possível trabalhar essas propostas de forma coletiva, caso haja interesse, né? Eu posso trazer, por exemplo, uma proposta no fórum, eu posso trazer uma situação lá que eu presenciei, mas eu posso também, num segundo momento, na hora de propor uma prática inclusiva, eu posso chamar um colega para que a gente pense numa prática, né, em dupla, ou, de repente, a própria dupla presenciou aquela situação e quer trabalhar em conjunto. Então, eu deixei essa situação em aberto para vocês trabalharem de forma individual ou em dupla, por entender que é possível, sim, pensar em soluções aí, né? Até o ditado já diz que duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, se houver aí a necessidade de trabalhar em dupla, a atividade está aberta para isso, tá? Então, qual é a proposta para essa segunda atividade? Lembra que eu falei que lá no fórum vocês iriam narrar o fato e fazer uma análise crítica dele à luz da lei, né? Das leis que embasam aquele fato, as consequências de tudo aquilo. E aqui, na segunda semana, você vai trazer uma proposta, né? De uma prática pedagógica inclusiva,
que poderia resolver aquela situação que você presenciou. Qual seria a melhor forma de resolver aquela situação? Ah, mas eu nunca vivi uma situação como essa. Então, você vai pesquisar, né, na internet uma situação dessa, vai colocar lá no fórum e você vai trazer, né, uma prática inclusiva para resolver aquela situação, ou pelo menos amenizá-la, conforme a proposta, certo? Então, os estudantes deverão elaborar uma proposta de prática pedagógica inclusiva capaz de amenizar ou resolver o problema da exclusão ou discriminação apresentada no fórum da primeira semana, integrando estratégias pedagógicas inclusivas, considerando as diferentes dimensões da diversidade, né? Ou seja, da mesma forma que foi proposto lá no fórum, eu estou propondo para vocês aqui, né, essa saída. E aí eu deixo claro aqui, né? Caso o estudante não tenha vivenciado uma experiência real, o que é bem difícil, mas não é impossível, ele deverá pesquisar um caso na internet e propor a prática inclusiva, né? Acredito que todo mundo já tenha aí vivenciado algo. Então, a proposta deverá ser redigida em formato de redação, certo? E, né, acordamos aí entre todos, né, fizemos um encontro com os tutores, e ficou acordado que essa redação também, de forma bem concisa, bem coesa e bem específica, né, que essa proposta seja feita em forma de uma redação com uma lauda. Acredito que é o suficiente para que você traga aí a sua proposta da atividade. Professor, eu tenho uma proposta, mas acredito que uma lauda não é o suficiente para colocar a minha ideia. Eu acho que não é isso que vai impedir, né? Não é um trabalho ou outro específico, né? Você não precisa cortar a sua ideia simplesmente porque foi colocado aí. A proposta é que você se utilize de apenas uma lauda para fazer. Mas se houver um caso específico aonde, para que a proposta fique clara, precise se estender um pouco mais, aí você justifica, né, essa resposta para o seu tutor, para que ele possa, dentro de um entendimento dele, aceitar ou não aí essa condição de aumentar um pouco mais a proposta do tamanho do trabalho, né, porque também não adianta trazer uma proposta cortada pela metade. Mas, em comum acordo, aí a gente entendeu que uma lauda seria o suficiente para isso. Objetivos é o planejamento pedagógico com foco na igualdade, diversidade e neutralidade, a aplicação dos princípios da didática inclusiva e a integração da legislação e das políticas públicas e da prática docente. Lá no fórum, eu esqueci de mostrar para vocês, mas o fórum, ele vale 50 pontos e essa proposta aqui também mais 50 pontos, formando um total de 100, que montam a nossa primeira nota, né? Nós sabem que lá no SUAP nós temos 2 notas, então, essa primeira nota vai ser formada nas 2 primeiras semanas, 50 pontos do fórum, 50 pontos dessa proposta da prática pedagógica inclusiva. Professor, esses 50, por que 5? Porque assim, pessoal, o AVA, ele trabalha com a métrica de 0 a 100. Nós tivemos problema não estou dizendo que vai acontecer nesse AVA específico, mas nessa disciplina específica, mas na disciplina anterior que eu trabalhei, eu tentei trabalhar de 0 a 10, e aí o sistema começou a oferecer problemas, então eu resolvi trabalhar com 100 pontos aqui. Mas eu lembro a vocês o seguinte, aqui no AVA, né, nós vamos trabalhar 50 no fórum, 50 na prática pedagógica. Mas eu lembro a vocês que para o SUAP, a gente vai trabalhar 5 e 5, né? Porque lá no SUAP a gente pode trabalhar de 0 a 10 sem nenhum problema. Então, aqui não vai mudar nada, né? 50 daqui, 5 do SUAP. Então, 100 pontos no total das 2 atividades aqui, das 2 primeiras semanas, 10 pontos no SUAP para a primeira nota. Também um barema que diz aqui o que é preciso, né, fazer a pontuação
que cada coisa que é solicitado aqui na prática pedagógica facilita até para vocês fazerem o trabalho, certo? É aqui o local onde vocês vão fazer aí. Lembrando, viu, pessoal? Documentos aceitos aqui, não esqueçam, né? PDF ou Word. A gente recomenda sempre que o ideal seja PDF, né? Para não gerar aquela questão de desconfiguração, né? Às vezes pode desconfigurar, e aí o tutor, na hora de corrigir, vai achar que o trabalho foi mal redigido ou mal formatado. Então, o PDF, às vezes, evita esse tipo de problema, certo? O prazo para essa atividade, né, lembrando que esse prazo ele já está aberto, tá vendo? Ó? O prazo ele já está aberto, então você já pode montar esse trabalho e pode postar, e ele vai até o dia 23 de agosto. Então, não há o que se falar aí em falta de tempo, né? Porque nós temos aí 2 finais de semana nesse decorrer, ou mesmo que você tenha uma correria, e é natural, da semana, você vai ter aí esse tempo, né? Esse prazo aí de 2 finais de semana para você postar esse trabalho. Então, o vencimento dele, dia 23 de agosto, certo? Tempo mais do que suficiente aí. Segunda semana, então, pronta. Ficou alguma dúvida? Lembrando, né? A atividade, ela é individual, mas se alguém quiser fazer ela em dupla, não há nenhum problema, certo? Sinalizem aí se a gente já pode passar para a próxima semana. E aí a gente já passa para a próxima semana. Pronto. Então, vamos lá para a próxima semana aqui. Terceira semana. Vamos lá para a próxima semana. Terceira semana. Então, a terceira semana, ela vai de 24/8 a 30/8, né? E aqui, a proposta é tratar um pouco sobre as experiências inspiradoras de combate ao preconceito e de afirmação dos direitos na EPT. Aqui você já, né, aqui a gente já imagina, já supõe que vocês já fizeram uma leitura, né, de todo o material da disciplina ou de parte do material, vocês já trabalharam o fórum, vocês já trabalharam a prática, né, pedagógica. Então, aqui a gente já parte mais para a parte prática mesmo, as experiências, né, vividas em sala de aula. Né? Então, aqui a ideia é que a gente faça aqui, nessa semana, um bate-papo bem legal sobre algumas experiências, né, exitosas que a gente teve em sala de aula, ou que está tendo em sala de aula, trazer algumas propostas, né, bem interessantes para a gente debater aqui, da prática mesmo, né, vivida em sala de aula. Então, aqui também eu trago um parágrafo introdutório, trago aqui, né, os temas que a gente vai trabalhar, vocês notem que são temas basicamente voltados para a prática mesmo, né, de inclusão em sala de aula. Aí eu trago alguns materiais, todos voltados para questões de práticas e questão de ideias, né, histórias que deram certo, relatos, enfim, situações, né, positivas de experiências que inspiram, né, que dá para... Então, seria interessante aqui, a gente vai debater um pouco, para trazer um pouco de algumas experiências, né? Eu tenho certeza que a turma deve trazer aí algumas experiências bem interessantes para a gente debater da prática vivida em sala de aula. Então,
como eu falei para vocês, nós vamos fazer o nosso encontro aqui na terceira semana, né? Esse encontro, vou colocar o material aqui também, como eu falei, faltando no dia anterior, e vou colocar, claro, o link, né, do nosso encontro vai estar aqui, lembrando a vocês que nesse encontro é onde a gente vai debater um pouco sobre toda a trajetória da disciplina aí, né, que trazendo, né, essa experiência para a parte prática. Então, uma semana bem tranquila aqui, aonde não tem uma atividade, né, específica, a não ser a leitura do material, né, e o nosso encontro aí para debater um pouco. Então, é uma semana bem tranquila essa terceira semana. Tranquila, aspas, né, porque vocês vão ter que já começar a pensar aí na proposta da quarta semana, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, terceira semana sem grandes novidades. Então, vamos lá, quarta semana, aí a gente já está caminhando para fechar a disciplina, né? De 31 a 6/9. E aqui, a proposta, né, de fechamento da disciplina é um portfólio reflexivo, aonde você vai trazer um pouco da trajetória formativa e atuação profissional. Qual que é a proposta aqui, né, pessoal? A gente está falando de uma disciplina teórica, mas que remete a muitas práticas, né? Porque a inclusão, ela tem que ser vivida, ela tem que ser real. Né? Não dá para a gente se apegar tão somente às leis e aos textos. Né? Como é a prática inclusiva? Como é que a gente precisa fazer para que realmente, né, haja um processo de exclusão, de inclusão, né, nas nossas instituições? Então, essa proposta aqui, ela te desafia um pouco, né, nesse lado. É tanto que eu trago aqui como leitura principal, né, apenas 3 materiais que remetem a essas práticas, porque na terceira e na quarta semana você vai se dedicar a essa montagem desse portfólio, lembrando que esse portfólio ele tem que trazer necessariamente desde o fórum, a prática pedagógica, o material lido. Então, a ideia é que você faça ali uma espécie de fichamento da disciplina, né, para que você acompanhe essa disciplina. Então, é como se fosse uma trajetória da disciplina. Né? A gente costuma fazer portfólios maiores, normalmente fazendo uma trajetória de todo um curso. A ideia aqui é fazer uma trajetória somente da disciplina, algo muito breve, mas que dá para fazer um trabalho bem interessante, porque você já fez o relato lá no fórum, você já fez, né, a crítica lá em relação ao relato, você já trouxe uma proposta, né, pedagógica ali de inclusão, e você leu todo o material, você viu, tem uns vídeos lá na Mediateca. Então, agora é você montar isso em um texto e, consequentemente, apresentar isso em um seminário, né, no encontro presencial que vocês têm aí a cada final de disciplina, né? Bom, então, a leitura que eu apresento para vocês, e vocês percebam que aqui, né, diferente das demais semanas, nós temos uma atividade e o encontro presencial. Né? Cleberson, você coloca de novo, não entendi bem esse de novo referente ao quê? Margarete também coloca 4 atividades individual, não quarta atividades individual, não entendi também, Margarete, se puder ser mais claro um pouco, aí eu respondo. Então, se vocês puderem ser um pouquinho mais claros aí, fica mais fácil para mim. Certamente vocês devem estar pegando as minhas falas e aí vocês fazem o questionamento, mas como é muito conteúdo, se você puder refazer, fica melhor. Então, na verdade, Margarete, não são 4 atividades individuais. Você tem o fórum, que é individual. Aí, a segunda atividade, que é a proposta pedagógica,
você já pode fazer em dupla, se você quiser. Ela é individual também, mas se você fazer em dupla, se você quiser fazer em dupla, já pode, tá? Porque aí já é a questão, como eu falei, né? De repente você quer chamar uma colega para pensar, né, de forma, uma melhor forma de trabalhar um determinado problema. As duas atividades finais, ela, na verdade, ela é uma só, né? É porque é a parte escrita do portfólio e a apresentação desse portfólio. Então, não são 4 atividades, são 3 atividades, sendo que a última tem 2 partes. E ela também pode ser feita de dupla, que também foi outra questão que a gente vai trabalhar aqui. O pessoal, deveria ser individual, porque é a situação de cada um. Mas, às vezes, você pode fazer ali, né, todo um trabalho em dupla e talvez até numa equipe maior, não sei qual seria o entendimento, né, de como fazer uma apresentação, por exemplo, e apresentar. Então, só para fechar, são 3. Fórum, a prática pedagógica na segunda semana e o portfólio, que tem 2 partes, né? Que é a parte escrita e a parte apresentada do seminário, certo? Apenas o fórum, né, que é especificamente individual. As outras 2, se quiser fazer em dupla, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, Cleberson. A única coisa que irrita é o modelo de atividade, poderia ser outra forma. A portfólio relato. Referente ao modelo de atividade, professor. Cleberson, o que você sugere como proposta de atividade? Porque eu estou trabalhando a minha disciplina, né? Então, assim, de repente você já vem de outras disciplinas que você entende que as propostas são, né? Mas eu não tenho acesso às propostas dos demais professores. Então, seria interessante se você colocasse, acho que até para a própria coordenação do curso também, né? Para que a gente possa trabalhar. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, sou muito aberto. Inclusive, eu fiz um encontro com os tutores, onde eu deixei lá, né, eles muito à vontade para darem opiniões e tratarem. Eu sou muito aberto, se eu pudesse, eu montaria a disciplina em reunião com vocês, estudantes. Eu não tenho problema nenhum com isso, embora, é claro, né, a gente sabe que o Moodle, a proposta do curso, ele às vezes ele vem um pouco amarrada, é um curso em rede, né? Então não tem muito, a gente não pode fugir muito da proposta que vem da rede. Eu mostrei lá no início, na apresentação da disciplina, que tem um material base e também um formato base que a gente acaba tendo que seguir. Mas é claro que é possível fazer algumas alterações dentro das atividades, e eu acredito que essa colocação sua aí, ela seja interessante até para a própria coordenação, né, ir acompanhando e a gente ir melhorando o curso, né, a cada disciplina. Não, eu entendi tranquilamente, Cleverson, eu entendi que não é uma crítica direta a mim, é ao modelo geral do curso, eu entendi isso. E eu acho interessante, né, que você faça esse relato para que a gente realmente repense. Eu entendo também que esse curso ele vem muito amarrado, né? Ele está precisando ser repensado. Eu acho que é preciso uma independência das instituições para pensar mais até no perfil mesmo, né, de cada região, de cada turma. Eu acho que aí é onde entra um pouco, às vezes, a minha crítica, porque assim, a gente está sempre pregando, né, essa diversidade, e às vezes a gente não pensa isso muito para a gente nos nossos cursos. Então, eu acho a tua proposta bem interessante. Eu acho que todo e qualquer estudante tem o direito de trazer aí, né, as propostas que melhorem realmente o nosso curso. Então, bacana a sua colocação, mas seria importante também que vocês trouxessem as ideias, né, para como que vocês pensam que seria mais interessante essas atividades, né, porque para a proposta e para que a gente traz, na nossa cabeça parece que está legal, mas é claro que o estudante também ele tem que ter essa reflexão. Eu também faço cursos nesse sentido e eu tenho também um pouco dessa crítica, mas a gente, infelizmente, às vezes é muito amarrado
nessas propostas desses cursos em rede, né? Mas, enfim, vamos lá. Acho até que seria importante você registrar isso depois em um desses fóruns lá, que é para a gente ir amadurecendo essa ideia e começar a mexer um pouco realmente nessas propostas desses cursos, porque é necessário. Bom, então, o portfólio, ele não vai ser uma repetição das atividades, né? Ele é meio que um relato, né, de suas experiências em sala de aula ou em prática. Então, o que acontece? Eu vou pegar todo o conteúdo da disciplina, né, as atividades que eu fiz, e vou tentar ali, né, inserir isso dentro de um relato que eu vou fazer, né, de como que é o meu dia a dia, o meu trabalho, né, e qual que é a importância de uma disciplina dessa, de um curso desse dentro, né, da minha carreira, dentro do meu cotidiano ali profissional, dentro da carreira do EPT, e vou fazer ali uma espécie de redação, uma reflexão, né, diante do que eu vi na disciplina, do material que eu estudei, dos vídeos que eu assisti, dos encontros que a gente está fazendo, né, desses debates. Aqui o Cleberson, por exemplo, traz um debate interessantíssimo para fazer parte de um portfólio, né? Que essa crítica, já que a gente está tratando tanto, né? Vamos trazer uma análise crítica, vamos trazer uma análise crítica. Então, já aproveita, faz a análise crítica da disciplina e do curso, né? Para que esse material também sirva como base, para que a gente possa estar trabalhando outras maneiras também, né? Diversificar o curso para que ele chegue de uma forma mais próxima da realidade de cada um. Né? Valeu, Cleberson, realmente eu sou extremamente crítico em algumas situações, a própria forma de inclusão, né, eu sempre faço algumas críticas aqui no IFBA, porque a gente precisa repensar, né, como a gente está tratando essa questão da inclusão, né, então, nesse curso, numa disciplina como essa, que a gente, de fato, tem que trabalhar mesmo essas questões. Eu vou tentar fazer o próximo encontro, acho que eu vou tentar, não, eu vou fazer o próximo encontro com o Teams, porque eu gosto de debater com o estudante mesmo, eu gosto que ele fale, eu não gosto muito desses encontros no YouTube, porque a gente fica muito limitado a um chat, então o nosso próximo encontro vai ser uma coisa bem mais, eu gosto de ficar bem mais à vontade, eu gosto de bater papo com o estudante, eu gosto que ele traga ali, até porque nós estamos trabalhando aqui numa pós-graduação onde os estudantes são os nossos colegas de trabalho, então acredito que um bate-papo entre a gente é extremamente importante, até para a gente repensar, né, algumas situações e algumas condições que nos são colocadas dentro da própria instituição, né, algumas condições práticas, eu gosto de refletir sobre isso. Mas vamos lá, então. Então, nós temos aqui o portfólio, né, que é a parte escrita, tá? Aqui o vencimento, muito importante, tá? Então, ó, notem que ele já está acessível a partir do dia 24 de agosto. Então, no meio do caminho aí, você já tem espaço para postar ele. Você já pode criar esse material a partir de ontem, né? Que quando começou o curso, mas você tem todo o curso para montar esse material, toda a disciplina, e ele vai ter um vencimento aí na sexta-feira, dia 5 de setembro. Então, há um espaço muito grande para você desenvolver esse material, até porque ele tem como limitação aqui também, ó, portfólio digital impresso, contendo anotações, fichamento, registro, participação e texto síntese, 2 a 3 páginas, né? Também a gente não exige aí grande coisa, lembrando sempre, né? Não deu para fechar meu pensamento aqui. Eu posso aumentar um pouco, que pouco é esse? Vamos conversar com o tutor para ver se há um entendimento em relação a isso, né? Porque a carga de material para eles avaliarem também é muito grande. Por isso que a gente faz aí sempre esses trabalhos mais enxutos, né?
Lembrando, pessoal, é como se fosse um relatório, um fichamento, onde você vai, né? Inclusive, eu coloco, tem um modelo, eu vou colocar esse modelo aqui, eu achei que ele já tivesse aqui, ele não está, mas eu vou colocar aqui, tem um modelinho que vocês vão seguir, né, de portfólio, já dizendo o que é que vocês têm que fazer em cada etapa. Então, vai ficar muito tranquilo essa parte escrita aqui, tá? Vou colocar, eu vou até anotar aqui, que é para me colocar esse modelo, que é para vocês utilizarem para facilitar a vida de vocês aí na hora da montagem da parte escrita. Então, vocês vão retratar que foi assistido vídeos, que foram feitos encontros, foram feitos debates e que tudo isso culminou, né, nessa reflexão dessa escrita desse material final. Margarete disse que o tempo é curto, é porque nosso tempo ele é todo curto, Margarete. Nossa disciplina é 30 horas, você viu aí que ela começa, né? Começou dia 10 e vai até o dia 6 só. Então, assim, tentei dividir aí da melhor forma possível, porque não tenho muito o que fazer em relação a isso, né? O tempo que nós temos dentro da disciplina de 30 horas. Confesso e concordo com você que realmente a gente deveria ter um prazo maior, né, até para trabalhar um pouco mais a disciplina, mas é a proposta do curso. A gente tem que tentar aí, dentro desse prazo, fazer o que for possível fazer, certo? Então, basicamente, montar um texto aí, com base no todo o trajeto da disciplina, né, fazendo aí uma reflexão crítica sobre a sua formação e o que uma disciplina como essa pode, né, de repente, mudar, alterar alguma coisa em sua vida, acrescentar, enfim, né? E aí você vai montar esse texto, lembrando que esse texto, né, além dele trazer aí esse relato do que foi a disciplina dentro da sua vida profissional, você já tem que pensar nela de maneira de como seria a apresentação desse material, que eu vou mostrar para vocês jazinho como que vai se dar essa apresentação, tá? Então, a escrita do portfólio, ele tem que ter entre 2 e 3 páginas, né? E ele vai valer, aqui eu já coloquei 5, depois eu vou ajustar aqui também, porque é os mesmos 50 pontos. São 50 pontos da parte escrita e mais 50 pontos da apresentação. Aqui também tem um barema dizendo o que é que precisa ter na parte escrita, tá? Tudo bem tranquilo. Ó, faltam 24 dias e 3 horas para a entrega dessa. Eu acho que é tempo suficiente, Margareta. Acredito que, né, tendo aí uns 2, 3 finais de semana pelo meio, a gente consegue. Esses cursos, normalmente, eles têm essas propostas, né, muito dinâmicas, então, a gente sabe bem, eu sei bem como são esses perrengues, eu já fiz, né, alguns cursos assim, por mais que a gente busque, seria mais interessante, a gente está sempre realmente pedindo um prazo maior, mas é a realidade desses cursos, né, nós vamos ter que tentar se ajustar. A data do encontro presencial, nós vamos ver isso agora, Carla, eu vou retornar aqui. Então, a parte escrita, pessoal, acho que não tem, ficou tranquila para vocês aí, né? Acredito que não tem aí muita. Vamos lá. Bom, então, Carla pergunta qual é a data do encontro presencial. Cara, tá aqui, ó, sábado, 6 de setembro, né? Por que é esse encontro? Porque é o encontro que fecha a disciplina, né? Não tem uma outra data, teria que ser anterior, que não dá para fechar, né? Você viu aí, Margarete falou que o tempo já é um pouco curto, e realmente é mesmo. Então, esse encontro ficou para o sábado, 6 de setembro, né? Que é o fechamento dessa disciplina. Né? E aí não dá para se pensar em outros prazos, porque aí já começa uma nova disciplina, né? Então,
não sei como ficaria. É claro que se houver aqui algum acontecimento, talvez esse encontro ele seja aí transferido, o que eu acho difícil, porque tem toda a questão de notas, né, tem que fechar as notas, mas no decorrer do curso, se houver aí, a coordenação vai me avisar se houver alguma necessidade de prorrogação de prazo. Eu estou trabalhando, por enquanto, com os prazos que eu recebi da própria disciplina da coordenação, né? Então, de acordo com o que eu recebi da coordenação, esse encontro ele vai ser realizado no dia 6 de setembro, no sábado, né? E é aquele encontro que vocês fazem aí com o tutor de vocês. É isso, Margarete, tem que ser corrido. Vamos lá. Esse encontro, pessoal, o que eu pensei aqui para esse encontro? Ele também vale os outros 50, né? Então, só recapitulando para não ficar nenhuma dúvida. Primeira e segunda semana, fórum, proposta pedagógica, 50 pontos cada um, fechou 100 pontos da primeira atividade. Terceira e quarta semana, essa proposta que eu trago para vocês do portfólio, parte escrita e apresentação. 5 da parte escrita, 5 da apresentação, fechou a segunda nota. A apresentação, é um encontro presencial, vocês vão apresentar o portfólio de vocês, né, da forma que vocês escreveram. Só que a ideia é que vocês tragam aí, né, coloquem algo lúdico na apresentação. E isso tudo vai estar envolvido. Ah, professor, eu quero só fazer a apresentação do portfólio em forma de slides. Tranquilo, pessoal, não vai ser proibido. Só que a proposta, né, e aí vocês têm que lembrar que vocês estão fazendo um curso de docência, né, para EPT, que é exatamente para trazer algumas formas, e vocês conhecem o perfil do aluno IFBA, vocês sabem que o aluno IFBA, eles adoram tudo que é lúdico, tudo que é novo, tudo que é diferente, tá? Então, a proposta que eu trago aqui é que vocês lancem mão das diversas formas de apresentação. Então, vocês podem usar a inteligência artificial, a gente vê, às vezes, né, belíssimos trabalhos hoje sendo utilizado a inteligência artificial. Vocês podem fazer essa apresentação em forma de teatro, né, encenando, inclusive, uma situação de inclusão ou de exclusão ou discriminação que vocês viram no decorrer da disciplina. Vocês podem fazer um poema, dança, canto, cordel, né, ou a apresentação tradicional. Então, assim, eu deixei muito aberto para que vocês trabalhem essa criatividade. Por ser um encontro presencial, por ser aquele momento dentro do curso que vocês se encontram com os colegas, né, que vocês trocam ali uma série de experiências, e eu digo isso, como falei para vocês, eu trabalhei na tutoria de 2023, e nós tivemos encontros, assim, simplesmente sensacionais, onde foram extremamente ricos, né, pela heterogeneidade da turma, eram engenheiros, professores, uma série de profissões diferentes, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia agrônoma, economista, enfim. Então, eu acho bem interessante, bem rico esses encontros, e quando a gente transforma tudo isso em algo lúdico, em algo bem divertido, eu acho que fica ainda melhor essa aprendizagem, porque pode vir propostas extremamente interessantes e que você pode levar essas propostas para a sua sala de aula e transformar ali o seu ambiente num ambiente mais dinâmico, mais divertido. Então, fiquem bem à vontade para se utilizarem aí das mais diversas formas para vocês fazerem a apresentação desse portfólio que vocês vão criar aí durante o percurso da disciplina. Certo? Gente, aí, né, com isso a gente fecha aqui, é claro, segunda chamada, a gente vai tratar disso um pouco lá na frente, né, para quem perder por alguma razão, questão de recuperação também, a gente não lida muito com isso, e aqui a Mediateca, né, onde eu trago aqui, coloquei alguns vídeos aqui relacionados à prática, alguns videoaulas que eu achei interessante, alguns temas bem atuais, né, sobre a questão de inclusão, né?
pouquinho sobre a inclusão do EJA. Eu peguei um vídeo que representa cada uma, né, das situações de inclusão nossas, EJA, questão de LGBTQIA+, educação inclusiva, enfim, é um material bem interessante aqui, né, bem legal para vocês acompanharem, até para vocês colocarem também no portfólio, né, coisas bem interessantes, dados bem interessantes que tem aqui, que talvez ajudem vocês a colocar no trabalho de vocês. Bom, pessoal, então é isso, né? A disciplina foi apresentada aí. Como falei para vocês no início, reforço aqui agora, né? Vou estar disponível durante toda a disciplina, além, é claro, do nosso grupo de tutores que já estão com vocês aí, e que vocês já conhecem o trabalho de cada um deles, né? Um grupo simplesmente espetacular, é a palavra que eu utilizo para essa equipe de tutores que a gente tem, né? O nosso querido coordenador Alexandre também, enfim, acho que a equipe está toda aí pronta, né, para ajudar no que for necessário. E, claro, eu também, eu tenho um perfil, né, bem aberto, bem tranquilo em relação a tudo. Às vezes, eu não quero ter trabalho, eu sou um cara que eu gosto de ter trabalho, então não vejo nenhum problema em falar diretamente com o estudante, se houver algum problema. Às vezes o tutor, Júlio, o aluno está me questionando alguma coisa, eu digo, não, passa meu número para ele, não tem problema nenhum, deixa ele conversar direto comigo, não tenho nenhum problema em falar direto com o estudante, não, pessoal. Então, qualquer dúvida, entre em contato com o tutor, peça meu número, mande mensagem para mim, não importa o horário, eu vou estar sempre pronto para estar dando um feedback para vocês aí, ok? Então, a proposta de hoje era praticamente apresentar a disciplina para vocês, né? No nosso próximo encontro, a gente já trata um pouco do material em si, né? Das práticas que a gente vai estar trabalhando durante o curso, e aí a gente vai ter um bate-papo aí bem mais voltado para o conteúdo da disciplina, certo? Alguma dúvida, algum anseio, alguma angústia, além da de Margarete, com o tempo que é corrido, né? Mais algumas questões que podem melhorar a nossa disciplina, eu tô pronto aí, estou aberto para qualquer coisa. Se não, a gente encerra por aqui, eu agradeço aí a participação de vocês, né? Lembrando que depois eu vou colocar esse material gravado lá no site, no AVA, e aí a gente vai conversando, a gente vai trabalhando no decorrer da disciplina. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Obrigado, Carla. Obrigado, Margarete. É isso, pessoal. Então, já que não está tendo aí nenhuma, né, nada mais a acrescentar nesse primeiro momento, eu me despeço de vocês. Oh, que maravilha, cara. Professora de AE, que coisa boa, viu? Vai ser muito bom aqui o nosso debate no próximo encontro. Eu vou atiçar um pouquinho para ver o que vai virar. Vamos fazer uma discussão bem legal aqui. Adorei saber. É isso, pessoal. Então, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram aí para estar aqui, né, acompanhando. Agradeço a todos. Espero que todos tenham uma excelente noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu, Yuri. Obrigado, meu querido. Até breve, pessoal. Um abraço.